Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu estava na recepção da empresa. O gerente ia me fazer uma entrevista de emprego. E um a um os funcionários foram chegando. Era bem cedo. E foi ali que eu vi pela primeira vez aquela lourinha linda. Naturalmente que ela também trabalhava no lugar. Passou por mim, me cumprimentou e sorriu. Olha, uma lourinha assim, linda demais. Exatamente o tipo de mulher que eu gostava. Em resumo, fiz a entrevista depois e no fim acabei sendo contratado. Passei por uma espécie de integração, até para conhecer melhor a empresa. Fui apresentado a todos os funcionários, setor por setor, e quando cheguei à sala em que aquela loura trabalhava, simplesmente não consegui prestar mais atenção em nada. Fiquei procurando por ela com o olhar. Com o passar dos dias, como não sabia nada a seu respeito, se era casada, se tinha namorado, por exemplo, fiquei na minha, né? Só admirando, assim, no meu canto. E a cada dia que passava, aquele encanto se multiplicava. Um dia, no intervalo do almoço, a gente ali no restaurante, quase todos os funcionários costumavam almoçar ali no mesmo restaurante, ficava bem perto da firma. Conversando com o colega do meu setor, eu perguntei sobre ela. Apontei na sua direção e perguntei: escuta, César, qual é daquela lourinha ali, ó? Aquela de vestido verde? Ele olhou na direção dela e falou, devolvendo a pergunta: Anitta? Como assim? O que você quer saber? O que eu quero saber? Saber tudo, né? Casada, tem namorado? Olha, até onde eu sei, ela é casada. Aliás, até trouxe o marido na última festa de fim de ano que a empresa... Sério? Puxa vida, que pena. E olha, era uma pena mesmo. Fiquei frustrado, confesso. Realmente estava me sentindo assim bem atraído por ela e já com ideias na cabeça. Mas ela tinha marido. Segundo meu colega, era casada. Parece eu já devia imaginar, né? Uma garota bonita como ela, tinha que ter alguém. Aliás, eu tinha reparado que no intervalo do almoço, mesmo estando ali na mesa, ela não desgrudava do celular. Com certeza, só podia estar trocando mensagens com o marido, né? Os dois deviam aproveitar o intervalo de almoço para conversar. Fazia quase um mês que eu estava trabalhando ali e durante aquele tempo todo, aquele fascínio que ela exerceu sobre mim desde o começo só aumentou. E apesar de saber agora que ela tinha marido, o encanto não se quebrou, pelo contrário. Era uma menina assim, linda demais, que não deu para evitar, né? E olha, me conhecendo do jeito que eu me conhecia, apesar de parecer até um certo exagero, comecei até a desconfiar que ia me apaixonar, mesmo não tendo acontecido nada entre nós. Aliás, pouco tínhamos conversado até então, porque no intervalo, repito, ela não desgrudava daquele celular. Ficava todo o tempo trocando mensagens com alguém. Com certeza com o marido. Bom, o tempo foi passando. E um dia de manhãzinha, enquanto esperávamos ali na frente dar o horário de entrada da empresa, eu conversando com outra colega que trabalhava na mesma sala que a Anitta, sabe, de repente, ela assim um pouco mais afastada, mexendo no celular, só para variar, eu falei aquilo para essa colega, assim como quem não quer nada. Escuta, Débora, você conhece o marido da Anitta? Cara, deve ser ciumento, né? Nossa, parece que ela tá sempre trocando mensagem com ele. Ela olhou pra Anitta e depois olhou pra mim. E, pra minha surpresa, falou aquilo. Sabe, mas pra surpresa mesmo. Só se ela voltar pra ele, disse, porque até onde eu sei, eles estão separados. Como é que é? Quer dizer que não estão juntos mais? Já faz um tempinho, né? Ela mesma me contou.
Olha, aquela notícia causou um rebuliço aqui dentro de mim. Mesmo que diretamente, pelo menos, eu não tivesse nada a ver com aquela realidade. Se bem que, fascinado que eu estava por ela, sabia que agora ela estava sozinha. Só que tem um porém. Se ela estava separada, com quem que ela conversava tanto naquele bendito celular? De qualquer maneira, fiquei empolvorosa. Então, ela não estava mais com o marido? Será que já devia ter outro alguém? Sim, porque não desgrudava do celular, trocando mensagens o tempo todo. Ou de repente, sei lá, né? Podia ser até ele mesmo, tentando uma reconciliação, de repente. Olha, botei na cabeça que daria um jeito de me aproximar dessa menina. Até então, eu tinha mantido uma certa reserva, por saber que ela era casada, né? Não ia jamais ficar dando em cima de uma mulher que tinha marido. Mesmo assim, ainda demorou uns dias para eu finalmente criar coragem. No intervalo do almoço, lembro que estávamos ali na frente, esperando o responsável abrir a empresa. Aproveitei que ele estava num canto assim e me aproximei. Só para variar, ele estava com o celular na mão. Mas não estava trocando mensagens com ninguém. Aliás, foi só por isso que eu cheguei. Puxei conversa, comentei sobre uma notícia que tinha visto na internet. Ele entrou no assunto, comentou também. E a partir daí o papo foi engrenando. Na verdade, a gente já tinha conversado, mas só coisas assim de trabalho. E nesse dia, tirei coragem, não sei de onde, e falei. Então, você desculpa a indiscrição, né? Mas sabe que a gente conversa, eu soube que você está separado, é verdade? Quem é que te contou? Não, você sabe que eu nem me lembro. Comentaram comigo e... tô separado assim. Então, a gente podia combinar de fazer alguma coisa juntos? Depois do serviço? O que você acha? Ela fez assim uma cara de dúvida, mas logo em seguida falou. De repente, né? Só a gente combinar. Sabe aquele alívio? Porque depois que eu fiz o convite, morri de medo da resposta dela. Sabe quando você fala uma coisa e já dá aquela sensação assim, atravessei o samba. No final acabou dando tudo certo. De qualquer modo, pelo modo como eu olhei para ela deve ter sacado que eu estava muito afim. Estava querendo realmente uma aproximação. Na verdade, como eu já disse, naquelas alturas, eu já estava bem enfeitiçado. Mesmo não tendo acontecido nada entre nós dois. Olha, eu fiquei numa empolgação. Principalmente quando ela aceitou o meu convite. Não consegui pensar mais nada. No fim, deixamos para sexta-feira e saímos juntos da firma. E eu a levei a um barzinho que a gente costumava frequentar de vez em quando, eu e uns amigos. Um cara assim, bem bacana. Tinha um cara que tocava violão. Conversamos um monte. E tudo assim, debaixo daquela atmosfera. Eu olhava para ela e só pensava comigo mesmo. Meu Deus, como é linda. Um rostinho de anjo. Eu nem acreditava que ele estivesse ali comigo. Pena que ela não pôde ficar muito. Dali uma hora, se tanto, ela olhou o relógio e falou que precisava ir embora. Até ofereci carona, mas ela falou que não precisava. Confesso que me senti meio frustrado, porque não tinha rolado nada entre nós. Nem um beijinho, nada. Apesar daquele clima assim que ficou bem favorável. Quando saímos do bar, a gente foi se despedir. Até pensei em arriscar lhe dar um beijo. Mas sabe aquele medo de avançar? Acabamos trocando um beijo no rosto mesmo. Só que aí, ela me olhou assim, meio esquisito. Como se estivesse meio sem graça. E perguntou. Disseu, eu preciso de um favorzinho seu.
Puxa vida, eu fico até meio envergonhado de falar, mas... será que você teria R$100 para me emprestar? Eu te devolvo quando sair o pagamento. Mas se não tiver, tudo bem, viu? Não tem problema. R$100? Imagine. Claro que eu tenho. Só que pelo Pix, né? Pode ser? É que é difícil andar com dinheiro na carteira. Hoje em dia Ela se abriu num sorriso. Não, claro, pode ser por Pix mesmo. Aliás, eu até prefiro. Não posso dizer que não senti uma certa estranheza naquele gesto. Vamos convir, né? Não é uma coisa muito comum de, num primeiro encontro, a pessoa, mesmo que seja precisando, te pedir uma quantia de dinheiro, né, emprestado. Foi meio esquisito, confesso. De qualquer maneira, senti uma certa agitação nela. Ou talvez, sei lá, um certo entusiasmo, quando eu falei que emprestaria o dinheiro sem problema. Tanto que ela sorriu. Não entendi muito bem o motivo, mas enfim. Abri o aplicativo do banco e lhe passei os R$100 através do Pix. Inclusive, foi um modo de conseguir seu telefone, né? Já que essa era a chave do Pix que ela me passou. Ela ficou toda feliz, super agradecida. Voltei para casa com sua imagem na lembrança. Aquele sorriso lindo. E olha, não sei se foi por causa do nosso encontro ou da grana que eu lhe emprestei, só que isso acabou nos aproximando ainda mais. Tanto que no dia seguinte, trabalhávamos até o meio-dia, e quando fomos bater o ponto, ela se aproximou de mim e perguntou se eu almoçava com ela. Para ser sincero, eu costumava almoçar em casa, não sabe? Mas é claro que jamais ia perder aquela chance, né? Para minha alegria, depois ela aceitou a minha carona. Foi nesse dia que trocamos o nosso primeiro beijo. Quando fomos nos despedir, aí eu criei coragem e não repeti o que tinha feito na noite anterior. Quer dizer, não repeti o que não tinha feito. Mesmo que ela me desse um fora, se retraísse, fui direto na sua boca. Para minha alegria e satisfação, não houve retraimento nenhum, pelo contrário, ela correspondeu. Depois do primeiro, a gente trocou outros beijos, até porque, depois que eu criei coragem e dei o primeiro, né? E olha, ela correspondeu como se estivesse interessada também. Tanto que na segunda-feira, almoçamos juntos. E tudo debaixo daquele clima. Não perdi tempo. Perguntei se ela aceitava sair comigo de novo, no finzinho do dia. E ela confirmou, aceitando, com um movimento assim de cabeça e um sorriso. Acho que não preciso nem falar onde que eu a levei, né? Passamos 2 horas trancados numa suíte de motel. Olha, mesmo com ela ali comigo, eu não conseguia me convencer. Cheguei a me beliscar para ter certeza de que não era um sonho. Se havia alguma dúvida de que eu estava enfeitiçado por ela, olha, ela teria caído por terra. Juro, eu nunca tinha beijado uma boquinha tão gostosa. Sabe, essa mulher, ela me seduziu de um jeito. Era simplesmente um sonho. De modo que foi até inevitável eu cair de amores por ela. Quando fui deixá-la em casa, depois de trocarmos muitos outros beijos, ela me olhou com aquela mesma carinha daquele dia, como se estivesse meio envergonhado, e falou: então, Dirceu, olha, eu sei que ainda não te paguei aqueles R$100 que eu peguei com você, mas será que você teria mais 100 para me emprestar? Aí eu pago tudo junto, no pagamento. Pensei comigo naquela hora: meu Deus, essa menina deve estar passando por alguma dificuldade, né? Separou do marido, quem sabe tivesse precisando de dinheiro para pagar aluguel ou coisa parecida.
É claro que não me recusei a ajudá-lo. Aliás, até me ofereci para emprestar um valor mais alto. Só R$100 vão resolver o problema, Anitta. Se você quiser, eu posso fazer um Pix num valor maior. Imagina, não precisa. Ou qualquer coisa, se for o caso, depois eu peço para você, tá bom? Fiz o Pix, nos despedimos e ela entrou. Olha, eu estava me sentindo no céu. Parecia até que ainda podia sentir o sabor daquela boca. Para resumir, passamos a ficar juntos todos os dias. Conversamos, inclusive, sobre seu ex-marido e a separação. Ela me contou que, depois que se separou, tinha voltado a morar com a mãe dela. Juro que até pensei em pedir-lhe namoro. Até porque estava gostando tanto dessa mulher que, sei lá, queria engatar um relacionamento mais sério. Só que não sei, eu achei que pelo fato da separação ser muito recente, ela, quem sabe, não fosse querer, né? Por isso nem toquei no assunto. No sábado, fomos novamente ao motel e depois que fizemos amor, fui ao banheiro tomar uma chuveirada e até a chamei para ir lá tomar banho comigo, mas ela pediu que eu fosse primeiro, que depois ela iria. Enfim, tomei o meu banho, me enxuguei e quando saí do banheiro, ela estava deitadinha ali na cama, coberta pelo lençol, com aquele bendito celular na mão. Até perguntei com quem que ela estava trocando mensagens. Já me bateu aquele medo, né? De ela responder que era o ex-marido, mas ela falou que não era ninguém. E não desviou a atenção do telefone por nada, mesmo quando eu falei que o banheiro estava livre, que se ela quisesse podia tomar banho. Continuou com os olhos grudados ali naquele aparelho. Eu então me aproximei assim devagar, deitei na cama e fiquei do seu lado. Até com a intenção de lhe dar um beijo, né? E foi nessa hora que ela se agitou. Sabe, ficou assim meio irritada. Puxa vida, perdi de novo. Acabaram os meus créditos. Sabe, na hora, não entendi. Como assim acabaram os créditos? Pensei que ela estivesse falando dos créditos do celular, da operadora, para ela poder acessar a internet ou ligar para alguém. Só que, para o meu espanto, não tinha nada a ver com isso. Acredite quem quiser. Olha, foi a coisa mais inesperada do mundo. Sabe esses jogos online que você aposta dinheiro? Era desses créditos que ela estava falando. Ela tinha apostado dinheiro para poder jogar. Lembra que eu falei? Sério? Não sabia que você jogava? Aliás, você sabe que esses jogos aí são a maior furada, né? Tem gente que perde rios de dinheiro com isso. É, eu sei, mas não é meu caso não. Aliás, já ganhei um monte, sabia? Quer jogar também? Só para experimentar? Só que aí você tem que mandar um Pix, né? Pois, infelizmente, eu acabei de perder tudo. Para não cortar a onda dela, fiz um Pix de R$50. E aquilo consumiu todo o resto do horário que tínhamos para aproveitar ali, naquele motel. Eu queria fazer amor com ela de novo, mas ela não desgrudou daquele aparelho. Sabe o que eu fiquei me perguntando? Ela tinha me pedido 2 vezes dinheiro emprestado. Será que era para jogar? Fiquei desconfiado, claro, não vou mentir. O pior de tudo foi que aos poucos, com o tempo, eu comecei a perceber coisas que no calor do momento, no começo, a gente não percebe, até porque não está sintonizado naquilo, né? Mas com o tempo, eu comecei a perceber que, na verdade, ela era meio viciada nesses jogos online. Gastava uma grana lascada com isso. Eu pensava que ela ficava trocando mensagem com alguém
No começo até pensei que era com o marido. Ficava até com ciúme. Ficava olhando para ela, sabe, mexendo naquele celular e pensando, nossa, deve ser apaixonada por ele. Só que quer saber? Não era. Era no jogo que ela estava concentrada. Olha, para você ter uma ideia, aquele dinheiro que ela tinha emprestado de mim, simplesmente não vi mais a cor, porque ela não devolveu. Bom, até aí tudo bem. Não estava precisando. Só que o fato de ela ser uma pessoa que jogava todos os dias, chegava a emprestar dinheiro para fazer isso. E começou a me deixar muito preocupado. Até das colegas ali na firma, ela tinha o costume de pedir dinheiro emprestado. Adivinha para quê? Olha, não sei como surgiu o assunto, mas a gente acabou conversando sobre isso. E foi então que ela me contou uma coisa que me deixou de cabelo em pé. Sabe, o assunto nem era o jogo, mas de repente eu lembrei de uma coisa, citei o ex-marido dela e meio que quis saber o motivo da separação. Ela me olhou assim e deu um sorrisinho meio... Por que você acha? Ué, por que eu acho? Sei lá. Foi por causa desses meus joguinhos. Depois, conversando com uma colega, essa colega me contou que não era joguinhos. Ela gastava o salário todo com isso, emprestava dos outros e parece que começou até a vender coisas de casa para bancar o vício. É mole? Depois foi ela mesma que me contou. Olha, eu até evitei. Quando eu comecei a saber de tudo, assim, os pormenores, até evitei de culpá-la, porque eu sei que esse tipo de coisa é quase como uma doença, né? É vício. Tenho pena e tudo, mas eu mesmo não empresto mais nem um centavo para ela. Se for para qualquer outra coisa, tudo bem, mas para jogar não. Olha, saber disso, confesso que me deixou bem mal, viu? Acabou com o meu dia. A gente sabe que tem muita gente que é realmente viciada em jogos. Ainda mais agora que está tudo liberado, né? O pior foi que acabei caindo na besteira de conversar com ela de novo do mesmo assunto. E comecei a dar conselhos para ela. Ela não gostou. Ficou irritada. Chegou a dizer... Mais um querendo ser o paladino da moral, dos bons costumes. Eu não preciso de conselho, viu, Dirceu? Aliás, se conselho fosse bom, já não dava, né? Vendia. Pode ficar tranquilo, vê que eu vou te pagar aquilo que eu te devo, tá bom? Ela levou a mal. Ela se magoou, sei lá. Eu não estava nem interessado no dinheiro que eu tinha emprestado para ela. Não é isso. E olha, ela ficou tão irritada que depois eu a procurei pra gente sair e ela disse que não estava afim. Sabe, não deu desculpa nenhuma. Só disse que não estava afim e desde então a gente nunca mais teve um momento de intimidade. Ela não falou assim com todas as letras, mas tô com a desconfiança de que na cabeça dela a gente já não tem mais nada. Só porque eu fui conversar com ela sobre aquele assunto do jogo. Ela se irritou comigo. Se magoou. E o pior foi que quando veio me devolver o dinheiro que eu tinha emprestado, os R$200, até porque depois eu não emprestei mais nada, ela botou as notas assim em cima da minha mesa e nem olhou para minha cara. Sabe, nem um muito obrigado, desculpe o atraso, nada. Não que eu estivesse cobrando, pelo contrário. Meu interesse nunca foi o dinheiro. Meu interesse sempre foi ela. Só que ela não entendeu. Ou quem sabe tem entendido. Mas enfim, né? De todo modo, aquilo que eu já imaginava acabou se confirmando, porque foi o fim para nós.
Um dia eu fui procurá-la e ela falou aí na minha cara, de modo claro, para não deixar dúvida de que a gente tinha terminado, que não tinha mais nada com o outro. Não quis nem conversar comigo sobre o assunto. Chegou a dizer que eu era muito parecido com o ex-marido dela e que ela não queria ninguém no seu pé. Estava muito bem sozinha e queria continuar assim. Meu Deus, como pode? Sinceramente, eu não imaginava que ela tivesse esse gênio. Agora, quando a vejo lá com aquele celular na mão, até vou saber que ela, com toda certeza, deve estar jogando, torrando seu dinheiro. Olha, juro por Deus, me dá um aperto no coração. Não tanto por isso, mas por saber que foi por causa desse maldito jogo que eu a perdi, que ela preferiu se afastar de mim. Se irritou, se magoou, sei lá. Se soubesse, não teria dito nada, viu? Sabe, às vezes eu até me recrimino. O que eu tinha de bancar o conselheiro? Sabe, ela é adulta, sabe o que faz? Não devia ter tido esse tipo de iniciativa. Ir lá ensinar pra mulher como que ela devia viver a vida dela, né? Foi isso que afastou de mim. Quem sabe, se não tivesse bancado o professor de Deus, quem sabe ainda estaríamos juntos. Mesmo que eu corresse o risco até de me tornar viciado também. Pena que ela não me quer mais, viu? Porque, quer saber? Melhor ser viciado em jogos e perder dinheiro do que perdê-la. Na verdade, tudo me parece melhor nesse instante que eu sinto a solidão me doendo. Tudo é melhor do que ter perdido essa mulher.